Oi, eu sou Gisele Salles, oboísta da USP, filha do Bismar, da Neuci, tenho 5 irmãos, todos músicos. Hoje casada com o Breno, mãe da Gabi, eles também músicos. Eu venho de uma família cristã, nós somos da Assembleia de Deus e na minha igreja a área da música é muito forte, né? E também a área da música é forte na minha família. Meu pai tocava, minha mãe canta, meus tios também. E desde bebê, né, tenho muita influência da música. Quando eu tinha de 7 para 8 anos, minha mãe chegou para mim e para as minhas 2 irmãs mais velhas e ela falou: escolha um instrumento que eu vou colocar vocês na escola de música. Eu era criança, aí eu pensei, qual é o instrumento mais fácil para eu tocar? Eu vou escolher o mais fácil. E fiquei matutando, não, violino parece muito difícil, flauta também, já sei, vou escolher piano. E foi a minha primeira escolha. Me dei super bem com o piano. Mas eu gostava muito de ouvir orquestras e ver vídeos de orquestras e concertos. E eu não via muito o piano inserido no contexto da orquestra. E aí eu comecei a pesquisar algum instrumento de orquestra que eu gostaria de aprender. E um dia assistindo os Contos de Fada, que passava na TV Cultura, que era a regra, final de tarde eu me reunia com todos os meus irmãos e a gente assistia os Contos de Fada. Nos contos dos 3 porquinhos, o porquinho mais novo tocava oboé. E eu me apaixonei. E eu só comentei, como eu gostaria de aprender oboé. E foi só um comentário. E um dia meu pai chega em casa com uma caixinha preta, olha para mim com um sorriso, eu falei, não acredito. Eles resolveram fazer aquela surpresa e me trouxeram o oboé. E aí a gente correu atrás para como que eu ia começar a estudar e naquela época eu ingressei na antiga ULM. E foi assim que eu comecei a estudar o oboé. No início não gostei muito porque é muito difícil, passei muito aperto, principalmente com palheta. Aconteceu uma vez, eu estava estudando oboé, né, numa escola, e uma professora me deu uma oportunidade de tocar na orquestra desse instituto. Eram de pessoas que tinham mais posses, então na verdade eles pagavam para tocar na orquestra. Mas ela me deu a oportunidade de tocar ali como uma bolsa. E eu aproveitei bem aquela oportunidade. Mas imagina, a gente vem de uma família humilde, né? 6 filhos meu pai tinha, não tinha muito dinheiro para ficar comprando muitas canas para fazer palheta. Então eu tinha ali, eu lembro que uma palheta. E no dia do concerto ela quebrou. E agora, como é que eu vou tocar? Eu lembro até hoje que eu cheguei para minha companheira de naipe e eu falei assim, fulano, eu tô sem palheta, você tem uma palheta para me emprestar para eu tocar hoje? Ela ficou meio assim, né? Eu falei, eu tenho. Mas é que palheta é tão individual que às vezes a gente não consegue tocar com a do outro, mas naquele dia eu tive que dar um jeito. E esse foi um dos apertos que eu já passei. Então no começo a relação com o oboé foi bem difícil, mas hoje a gente se dá bem. Ainda tem um pouquinho de briga às vezes, mas é tranquilo. E a princípio, né, meus pais colocaram também meus outros irmãos na música, mas eles não pensavam isso pra gente como profissão, né? Não se enxergava ainda isso naquela época. Então eles tentaram colocar a gente ainda para fazer concurso público, mas eles viram que não dava jeito, nossa vocação era a música. Então eu fui prestar a faculdade de música, assim que eu saí do colégio, eu já entrei na Unesp e junto apareceu o concurso da Banda Sinfônica do Exército. Eles inventaram uma vaga de sargento temporário e essa vaga serviria para preencher os quadros da banda. De verdade, eu não queria ser militar, aquilo não passava pela minha cabeça do Exército, menos ainda. Mas era uma oportunidade de ajudar a minha família financeiramente e ainda continuar fazendo música. Então eu prestei o concurso da Banda Sinfônica, passei, tive que fazer um curso de 45 dias de sargento. Eu fico pensando hoje, acho que eu não sei se eu teria coragem de fazer. E fui para o mato, matei galinha, fiz muitas coisas. E foi assim que eu ingressei, meu primeiro grupo profissional foi a Banda Sinfônica do Exército e concomitante a isso fiz a minha faculdade de música, né? E aquilo me ajudou, eu conseguia conciliar os dois. Depois disso, eu sabia que eu tinha que procurar algum trabalho fora, porque eram somente 7 anos de contrato. Então ali eu continuei estudando, fiz o concurso para a Banda Sinfônica do Estado,
passei, e também para a Sinfônica de Santo André, na época, e passei. E continuei, né, meus estudos, até que surgiu em 2012 a oportunidade de prestar o concurso para os USP, né? E eu já tinha feito alguns cachês na USP e aquela orquestra era muito atraente para mim, né? Me interessava bastante. Fiz o concurso e estudei muito, né? E passei, graças a Deus, e estou lá desde 2012. É um grupo que eu gosto muito de tocar, que me dá muitas oportunidades de crescimento, né? E de aprendizado. No início da maternidade, eu senti um pouco de medo. Medo de não dar conta, medo de ser deixada de lado, de não me chamarem para trabalhos por acharem, virou mãe, não vai conseguir dar conta desse trabalho, não vai querer fazer. Esse foi meu medo a princípio, né? Mas, passado o susto inicial, né, eu fui vendo jeitos de estudar, realmente o tempo diminui, e aí eu descobri, na verdade, como ser uma pessoa mais eficiente. Eu inventei para mim mesma, né, técnicas de estudo muito mais eficientes. Então, acho que eu me tornei até mais inteligente em como organizar as coisas, em como estudar, né, como aproveitar melhor o meu tempo. Então, como que eu me vi depois da maternidade? Que eu adquiri muito mais conhecimento, eficiência, praticidade, para realizar as mesmas coisas que eu realizava antes, com menos tempo, né? Que a questão maior é o tempo. Então, é assim que eu me vejo hoje. Muito capaz, muito eficiente, né? Para realizar os meus trabalhos, tanto quanto antes. E aí, aquele susto inicial, aquele medo passou. Com certeza, a chegada de um filho impacta mais para a mulher do que para o homem, até mesmo pela questão do corpo, né? O nosso corpo muda muito. A questão de que a gente conhece muitos pais dedicados, que ajudam muito, mas mesmo assim tem uma hora que a criança quer só a mãe, né? Até porque os cientistas já comprovaram que até quase 1 ano de idade a criança ela ainda acha que ela é um corpo com a mãe. Então, por mais que o pai queira ajudar, tem hora que só a mãe resolve. Então, isso dá, sim, mais impacto para a mulher, né? Nesse sentido. E para lidar com essa situação agora, principalmente na época de pandemia, que minha filha ficou em casa, como que ficam as coisas, né? Como ela é mais velha, ficou um pouco mais fácil, né? Eu tenho que ajudar ela ainda nas aulas, mas eu ali só acompanho, supervisiono, leio alguma coisa, consigo raspar uma palheta, fico ali de ouvido. Meu marido, quando está em casa, ele mostrou que é um excelente professor, eu me assustei, então eu deixei um pouquinho, às vezes joguei a responsabilidade para ele para fazer minhas coisas. Mas a gente é adaptável, né? E eu acredito que a boa vontade de falar assim, não, vou me adaptar, vou fazer o possível, vai ficar legal, é o que ajuda, mais do que entrar em desespero, né? Eu acredito que essa atitude interior de se acalmar e falar, não, eu vou dar um jeito, é o que ajudou nessa época de pandemia. A gente tem que aproveitar cada momento porque eles vão embora e não voltam mais. Então, ao invés de a gente ter um olhar negativo, né, para essa quarentena, eu pensei do lado positivo. Eu nunca pude passar tanto tempo com a minha filha e eu vou aproveitar o máximo possível porque são momentos que não vão voltar mais. E então, eu estou aproveitando o máximo possível. Então, aproveite o máximo possível a sua família. Isso vai passar e transforme esse momento num momento muito positivo. Isso vai fazer muito bem.